A paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yaucha. Bom estar aqui mais um dia com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vidas. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de mais um dia Yau ter reservado para juntos nós estarmos aqui para aprender e crescer espiritualmente juntos por intermédio do Salvador Yaucha e através da palavra de Yau que está incluída dentro das Escrituras. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender muito com os Salmos 23, ok? Vamos aprender de uma forma extraordinária, de uma forma que provavelmente a gente ainda não tinha esta visão, este entendimento, quando muitas das vezes a gente passa pelo Salmo 23 e a gente lê, mas às vezes a gente ainda não tinha um entendimento correto do que se refere o Salmo 23 e o que ele ensina para nossas vidas, ok? Mas hoje o nosso bom pastor, Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, vai nos dar esse completo entendimento que está aqui incluído no Salmos 23, ok? Então eu irei ler o Salmo 23, ele é pequeno, tá? Ele contém 6 versículos, então ele é pequeno. E assim, quando eu acabar de ler, tá? A gente entra com o entendimento do Salmos 23, ok? Então vamos lá. Yau é meu pastor, nada me falta. Yau é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Em verdes pastagens me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz. Para águas tranquilas me conduz. E restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Verso 4. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Verso 5. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Verso 6 para finalizar. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yau por dias sem fim. Vou repetir o verso 6. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yau por dias sem fim. Então, acabamos de ler o Salmo 23, que contém 6 versículos. Queridos irmãos e irmãs, a maioria acha que conhece esse salmo, mas a grande dificuldade deste salmo é justamente a maioria achar que conhece esse salmo, porque a maioria conhece o salmo do bom pastor. A maioria conhece o Salmo do Bom Pastor, mas poucos conhecem o Bom Pastor dos Salmos 23. E o grande segredo deste salmo, a qual acabamos de ler, não é conhecer o Salmo 23 do Bom Pastor, mas o grande
segredo e a grande riqueza é conhecer o bom pastor dos Salmos 23. Recitar o Salmo 23, muitas das vezes, significa conhecer. Você está apenas recitando, mas isso não significa que você conhece o que este salmo está querendo dizer. Então, recitar o Salmo 23 não significa conhecê-lo. Porque pessoas podem recitar esse salmo por técnica de memorização, sem profundeza, sem nenhum tipo de relacionamento profundo com o bom pastor do Salmo 23. Apenas recita, só no falar, mas conhecer, ter relacionamento profundo com o bom pastor do Salmo 23, muitas das vezes não tem. E aí está o grande embaraço, né? Uma coisa é ler o Salmo 23, outra coisa é você conhecer e ter intimidade profunda com o bom pastor dos Salmos 23. Este salmo é tão rico. Quando nós olhamos para este salmo é tão rico. Porque nesses 6 versículos aqui está a maior promessa de Yahweh em favor de seu povo. A maior promessa do Salmo 23 é que podemos visualizar a pessoa do Salvador Yahshua. Quando Davi fala, meu pastor, no verso 1, podemos visualizar a pessoa de Yahshua quando Davi fala no verso 1, meu pastor. Quando Davi fala no verso 1, meu pastor. Então podemos visualizar a maior promessa de Yahweh pelo seu povo, que iria ser enviar Yahshua, o Mashiach, para ser nosso bom pastor, para ser o nosso guia, para ser o nosso mestre, para ser o nosso comandante. Então, entendem a profundeza dos Salmos 23? Salmos 23 está a maior promessa de Yahweh para o seu povo, onde podemos visualizar a pessoa de Yahshua. Quando Davi fala, meu pastor, no verso 1. Quando vamos em Salmos 22, no verso 2, também vemos a pessoa de Yahshua morrendo por nós no madeiro. Vamos ler o Salmos 22, verso 2, que também vamos poder visualizar a pessoa de Yahshua morrendo por nós no madeiro. E isso se cumpriu. Yahshua morreu por nós no madeiro. Então vamos ler Salmos 22, verso 2. Meu Yahweh, por que me abandonaste, descuidando de me salvar, apesar das palavras de meu rugir?
Eu vou repetir o verso 2 do Salmo 22. Meu Iau, por que me abandonastes, descuidando de me salvar, apesar das palavras de meu rungir? Olha isto. Mas quando olhamos para o Salmo de número 23, a qual nós lemos, você não vê um cordeiro morrendo. Você, quando olha para o Salmo 23, você vê um pastor vivo conduzindo as suas ovelhas. Um pastor vivo conduzindo as suas ovelhas em pastos verdejantes. Então, o Salmo 23 sinaliza. Então, o Salmo 23 sinaliza que Yahushua, o bom pastor, ressuscitaria e guiaria suas ovelhas. Olha a profundidade e olha verdadeiramente o que está escrito no Salmo 23 e o significado do que está escrito no Salmo 23. Preste atenção. Quando olhamos para o Salmo 23, você não vê um cordeiro morrendo. Quando olhamos para os Salmos 23, nós vemos um pastor vivo conduzindo as suas ovelhas em pastos verdejantes. Então, o Salmo 23 sinaliza que Yahushua, o bom pastor, ressuscitaria e guiaria as suas ovelhas. Então, no Salmo 22, vemos a morte de Yahushua, mas no Salmo 23, vemos Yahushua ressuscitado, vivo, triunfando, esmagando o pecado, esmagando Satanás, arrebentando com o inferno. E andando em pastagens verdes com as suas ovelhas. Louvado seja Yahweh. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos isso. Vemos Yahushua vivo, triunfando, esmagando com o pecado, esmagando com Satanás, arrebentando, destruindo com as portas do inferno e andando em pastagens verde com suas ovelhas. Olha que riqueza, que está neste Salmo 23, a qual precisamos ter olhos espirituais para ler e enxergar isto, para ler e enxergar tamanho tesouro para nós, para o nosso espírito. Então, você, eu, nós que servimos a Yahweh, que lutamos para ser fiel, que lutamos para ser fiel a Yahweh, independente que aconteça algo conosco, algo que às vezes a gente jamais imaginaria, e às vezes a nossa mente não entende, a nossa mente não tem compreensão. A lógica humana também não explica. Não tem explicação para aquilo que nós, às vezes, passamos,
às vezes lutamos ao decorrer desta jornada e nada e nem ninguém pode explicar o porquê de muitas lutas que às vezes acontecem na nossa vida, e a gente questiona o porquê muitas das vezes dessas lutas a qual estamos passando. Mas o Salmo 23 vai nos trazer a resposta para tudo isso. O Salmo 23 vai nos trazer a resposta para tudo isso. O Salmo 23 vai falar e vai deixar bem claro o porquê que muitas das vezes passamos por tantas lutas, tantas aflições, a qual ninguém pode explicar, a qual ninguém tem explicação. Mas o Salmo 23 vai deixar bem claro o porquê que essas lutas vêm até a nós. E o porquê que tem que acontecer essas lutas nas nossas vidas, que servimos a Iau. Estou falando de pessoas que servem a Iau fielmente. E as lutas chegam até a nós. E tem uma explicação para isso. Uma explicação que nenhum ser humano podia nos dar. Somente a palavra de Iau. Então, o Salmo 23 vai nos dar e vai nos trazer a resposta, o porquê que acontece todas essas lutas na vida daqueles que são fiéis a Iau dos Exércitos. Então, vamos falar dos retratos da vida no Salmos 23. Vamos falar dos retratos da vida no Salmo 23. Começamos no versículo 2 de Salmos 23. Começamos no versículo 2 de Salmos 23. Fico com as suas escrituras abertas, também estou com a minha aqui aberta. Começamos no versículo 2 de Salmos 23. No verso 2, diz assim: em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz. Em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz. Primeiro ponto, vemos que tem pastos verdes. Agora vamos ver outro detalhe. Vamos ver se esse pasto é único ou é mais de um pasto. Vamos ver se esse pasto é único ou é mais de um pasto. Não é apenas um pasto. Pasto ou pastagem, se você olhar, está no plural. É mais de um pasto. Agora, no verso 2, também, vamos olhar para as águas. Veja se as águas estão turbulentas ou vejam se as águas estão tranquilas. As águas estão tranquilas. As águas não estão turbulentas. Elas estão tranquilas. Aí está o primeiro retrato da vida que Iau projeta para cada um de nós. Neste retrato da vida,
nós podemos chamar de pastos verdejantes e águas tranquilas, porque assim nós lemos no verso 2, tem pastos verdejantes e tem águas tranquilas. O que representa isto? O que representa pastos verdejantes e águas tranquilas? Isso na vida é aquela fase que Iau nos leva a viver a plenitude de sua bênção. É aquela fase aonde Iau nos leva a viver a plenitude de sua bênção. Veja que quando olhamos, podemos ver que pastos são mais de um. Quando olhamos, pastos são mais de um. Então, é aquele momento que Iau te leva a viver em abundância. Em abundância. Neste período, você não sabe o que é sequidão, você não sabe o que é escassez, você não sabe o que é depender de favores dos outros, porque os pastos, como vemos, porque os pastos são verdes e são mais de um. E nesta fase, você não sabe o que é crise, porque as águas não são turbulentas, são mansas, como podemos olhar e ver, são mansas e tranquilas. Agora vamos no versículo 4. Vamos no versículo 4 de Salmos 23. Vamos no versículo 4 de Salmos 23. Vê se no versículo 4, após pastos verdejantes e águas tranquilas, vê se tem um vale tenebroso. Olha aí. Tem. Após pastos verdejantes e águas tranquilas, vê se tem um vale tenebroso. No versículo 4, tem. Depois de pastos verdejantes e águas tranquilas, que é aquela fase que a gente vive em abundância, é aquela fase que não falta nada, mas logo depois de pastos verdejantes e águas tranquilas, tem um vale tenebroso. Veja se o vale tenebroso vem antes de pastos verdejantes ou vem depois. Ele vem logo após. O vale tenebroso, ele vem logo após a pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí logo após vem o vale tenebroso. Isso é Iau sinalizando, isso é Iau nos ensinando que a vida com Iau não é só de pastos verdejantes e de águas tranquilas.
com os olhos fixos nesse Salmo 23, e ao estar também nos ensinando, preste atenção, e ao estar nos ensinando que a vida com Yahweh, a jornada com Yahweh, a jornada com o Salvador Yahushua, não é só de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Sempre depois dos pastos verdejantes e de águas tranquilas, tem um vale tenebroso nos esperando. Sempre depois de águas tranquilas e pastos verdejantes, tem um vale tenebroso nos esperando. Agora, depois dos pastos verdejantes, a gente acorda se sentindo o gosto amargo do fel. Depois dos pastos verdejantes, muitas das vezes vamos acordar sentindo o gosto amargo do fel. Vamos acordar na seca. Vamos muitas das vezes acordar na seca. Vamos muitas das vezes acordar no deserto. No deserto somos aperfeiçoados. Agora, eu quero mostrar algo para vocês. Quem é que colocou? Preste atenção. Agora, quero mostrar algo para vocês. Quem é que colocou o vale tenebroso na trajetória do salmista, logo após o pasto verdejante? Foi o salmista? Foi o maligno? Não. Foi o próprio Yahweh. Foi o próprio Yahweh que colocou o salmista para passar pelo vale tenebroso. Essa prova, essa advertência, isso que pode estar acontecendo com você, veja que tudo isso tem um propósito de Yahweh. Tudo isso tem um propósito de Yahweh. Da mesma maneira que ele colocou o vale tenebroso na trajetória do salmista, logo após os pastos verdejantes, não foi o próprio salmista que se colocou no vale tenebroso, mas foi o próprio Yahweh que colocou o salmista no vale tenebroso, que permitiu. Porque também tinha um grande propósito na vida do salmista. Então, essa adversidade, isso que está acontecendo na sua vida, veja que tudo isso tem um propósito de Yahweh. Você não serve a pessoas humanas. Você serve ao Criador poderoso e altíssimo Yahweh, por intermédio do Salvador Yahushua. Então, tem um propósito interligado em você. Então, entenda o porquê das lutas, entenda o porquê das guerras que
enfrentamos, tudo isso tem um propósito. Por isso Yahweh permite que muitas das vezes nós passamos por este vale tenebroso. Para, no meio dessa trajetória que nós passamos pelo vale tenebroso, ao mesmo tempo Yahweh está te aperfeiçoando, está te tornando mais forte, mais firme. Então, por isso ele permite muitas lutas em nossas vidas, assim como permitiu na vida do salmista, Davi, ok? Primeiro, Satanás não tem controle sobre sua vida. Você pertence ao Criador Yahweh. Quem está no controle pleno da sua vida é Yahweh, o Altíssimo. Quem estava no controle pleno da vida e na vida do salmista Davi era Yahweh dos exércitos. Não era o maligno, mas era Yahweh dos exércitos que estava no controle pleno da vida do salmista Davi. Assim também com você. Quem está no controle da sua vida, sobre a sua vida é Yahweh. A sua vida pertence a Yahweh. Quem está controlando é Yahweh a sua vida. Yahweh tem o controle pleno da sua vida. E mesmo que Yahweh permita este vale tenebroso na sua vida, como permitiu também na vida de Jó, isso faz parte de um propósito e você precisa entender. E mesmo que ao permita esse vale tenebroso na sua vida, na minha vida, como permitiu também na vida de Jó, isso faz parte de um propósito eterno de Yahweh Altíssimo do céu, para te aperfeiçoar, para você estar apto a entrar no reino. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de uma grande luta, uma grande corrida para alcançar o reino dos céus. E para alcançar o reino dos céus tem que estar apto primeiro. Porque o reino dos céus não é qualquer reino. Lá não é bagunça. Lá habita a santidade plena de Yahweh dos exércitos. E para entrarmos lá, temos que estar apto primeiro. É por isso que Yahweh tem trazido tantas palavras poderosas para nossas vidas. É Ele, aperfeiçoando. É Ele moldando. É Ele dizendo, olha, segue assim, vai assim, começa a praticar assim. Então, todo esse vale que Yahweh nos permite passar, assim como permitiu na vida de Jó, assim como permitiu na vida do salmista Davi, fazia tudo parte de um grande propósito de Yahweh, para que eles fossem aperfeiçoados. A mesma coisa conosco. Se estamos passando por um vale tenebroso ou vamos passar por um vale tenebroso, tudo faz parte de um propósito de Yahweh, para nós estarmos aptos e aperfeiçoados espiritualmente para entrar no reino dos céus. Ok, irmãos? Vamos ver outra coisa aqui. Vamos ver e observar outra coisa. Olhe para o salmista,
Olhe para o salmista aí, no Salmo 23. Olhe para o salmista no Salmo 23. Vê se ele cortou o caminho do vale. Diante do vale, não dá para cortar caminho. Não dá para olhar para trás. Diante do vale, não pode recuar. Veja, olhe para o salmista, vê se ele cortou caminho do vale tenebroso, vê se ele se recusou a passar pelo vale tenebroso, vê se ele disse que ia desistir só porque estava passando pelo vale tenebroso. Vê se o salmista fez isso. Lógico que não. Porque o salmista entendia que era passando pelo vale tenebroso que ele ia ser aperfeiçoado. Então, no vale tenebroso, não dá para olhar para trás. Não dá para cortar caminho. Não dá para recuar. Não dá para desistir. Tem que passar por cima, seguir adiante mesmo no vale tenebroso. Não pode se acovardar e querer desistir só porque está passando pelo vale tenebroso. Tem que botar no subconsciente, encaixar no subconsciente, encaixar no espírito e entender, não, estou passando pela fase do vale tenebroso porque tem um grande propósito de algo na minha vida, que é ser aperfeiçoado para me deixar apto para o reino dos céus. Então não vou recuar do vale tenebroso, não vou voltar para atrás, não vou olhar para atrás. Mas pelo contrário, vou seguir adiante, mesmo estando e passando pelo vale tenebroso. E aí você se firma, e aí você se fortalece, e você passa. Passa e vai andando, e vai prosseguindo, mesmo estando num vale tenebroso, mesmo estando passando por muitas provações, por muitas lutas, por muitas circunstâncias, sim, e ao permitiu na vida de Jó, permitiu na vida do salmista Davi, permitiu na vida dos apóstolos, assim não seria diferente para conosco, porque é um propósito, queridos, é um propósito. E esse propósito significa ser aperfeiçoado e estar aptos para o reino dos céus. Quero comunicar algo a mais. No tempo, preste atenção, para que você não se iluda, para que você não se engane. Eu vou comunicar algo a mais. No tempo dos pastos verdejantes, que é aquele tempo que você está só na abundância, que você é rodeado de muitos amigos, que você é rodeado de muitas pessoas, só porque você está naquele tempo dos pastos verdejantes, onde eu disse no início, que é onde você não passa por seca, que é onde você não sabe o que é precisar de um favor de alguém. Quando tudo na sua vida está em abundância, quando a sua despensa está cheia, quando você está ganhando um bom salário, quando tudo está em abundância na sua vida, que é como eu disse, nesse momento dos pastos verdejantes, aonde as pessoas te cercam, aonde os amigos te rodeiam. Preste atenção, no tempo dos pastos verdejantes, os seus amigos que andavam com você, que batia no seu ombro, que te chamava de amigo, que te chamava para sair, que te chamava para ir na casa deles. No vale tenebroso, eles te abandonam.
Na fase boa, que é a dos pastos verdejantes, ele está com você. Mas na fase que passamos, que é a fase do vale tenebroso, eles nos abandonam. Eles esquecem da nossa existência. Só querem estar conosco no tempo dos pastos verdejantes. Só querem estar conosco no tempo da abundância. Mas quando chega na parte que nós passamos pelo vale tenebroso, eles nos abandonam. São os primeiros a nos assassinar na consciência deles. São os primeiros a nos assassinar na consciência deles. No vale, eles fingem que nós não existimos. No vale, eles fingem que nós não existimos. No vale, eles não nos conhecem. Eles nos vê em uma esquina, eles cortam um caminho para não encontrar conosco. Ele nos vê numa esquina, eles cortam caminhos para não encontrar conosco. É um abandono terrível. E eles cortam a esquina quando nos vê para não encontrar conosco, porque muitas das vezes acha que a gente vai pedir uma cesta básica, vai pedir um alimento, porque eles sabem que a gente está passando pelo vale tenebroso. E eles nos evitam a qualquer custo, porque acha que a gente vai pedir algo a eles. Mas no fundo, a gente não quer dinheiro. No fundo, a gente não quer cesta básica. No fundo, a gente só quer uma mão amiga, a gente só quer um abraço e a gente só quer palavras de forças. Mas nós não encontramos nem palavras de força e nem mão amigas e nem um abraço desses que no tempo da abundância diziam ser nossos amigos, diziam ser nossos companheiros, diziam gostar de nós, batia no nosso ombro e nos chamavam de amigo. Mas no tempo do vale, você não vai encontrar neles apoio e palavra de conforto. Pelo contrário, você vai encontrar desprezo. Vão te ver numa rua, vão atravessar para outra, achando isso, que nós queremos algo deles. Ou iremos pedir dinheiro ou alguma coisa. Mas não, só queremos um abraço e palavras de conforto. Mas eles são os primeiros, como eu disse, a nos abandonar quando a gente está em fase difícil, quando a gente está em tempo de prova e de luta. Eles são os primeiros a nos abandonar. Eles são os primeiros a nos assassinar na mente deles. Eles são os primeiros a nos deixar sozinhos. Os primeiros. A mesma coisa foi com Jó. Os amigos de Jó, que no tempo da abundância, quando Jó estava com tudo, com todos os seus bens, quando Jó estava no tempo dos pastos verdejantes, onde tudo na vida dele tinha em abundância, mas aí quando Jó se encontra no vale tenebroso, até os amigos que se diziam amigos dele o abandonaram e começaram a acusá-lo. Por isso eu quero que você desperte e que você não se iluda. Que você não se iluda.
Porque esses que se diziam nossos amigos no tempo do vale tenebroso são os primeiros a se acovardar e nos deixar. São os primeiros a fugir de nós. Só que todos te abandonam no vale. No vale, a gente fica sozinho. No vale, o nosso alimento serão as nossas próprias lágrimas. No vale, ficamos sozinhos. No vale, o nosso próprio alimento serão as nossas lágrimas. Mas, quando eu olho e continuo olhando para os Salmos 23, eu quero comunicar algo a vocês. Eu quero comunicar algo a vocês. Mas existe um que não é igual a esses covardes, a esses ingratos que nos abandona no tempo do vale, que nos sugaram o tempo todo e no momento que a gente se encontra na prova, eles nos abandonaram. Mas existe um que não é como esses covardes, que não é como esses aproveitadores, que só querem estar conosco no tempo da abundância. Existe um que nele não habita nenhum tipo de covardia. Existe um que, independente da situação, independente da circunstância, ele não é covarde. Ele não nos abandona. E ele se chama Yahweh dos Exércitos. Existe um que, independente das circunstâncias, independente do tempo, independente de toda prova e de toda luta, existe um que não é covarde e existe um que não nos abandona. E ele se chama Yahweh dos Exércitos e enviou o seu filho Yahushua, o Mashiach, o Salvador, para estar conosco. E é dele que nós precisamos. É da companhia deles que nós precisamos. Por isso, não fique mais se lamentando e chorando por esses covardes que abandonaram você no tempo da luta, ou que ainda podem te abandonar no tempo da luta. Não chore mais. Saiba que tem um que está com você. Seja na abundância ou no vale, ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não vira as costas para você. Ele não deixa de falar com você. E o nome dele é Yahweh dos Exércitos Criador. E o nome do filho dele, a qual foi enviado para ser nosso bom e único pastor e salvador, o nome é Yahushua, o Mashiach. O nosso salvador, o nosso bom pastor, o nosso mestre, que também não nos abandona. Está conosco em todas as fases de nossas vidas. E o salmista nos diz, continuamos olhando para o Salmo 23, e o salmista nos mostra, e o salmista nos diz:
Olha, eu estou no vale, eu ando no vale, mas eu não estou sozinho nesse vale. Yahweh está comigo. E enviou o seu filho Yahshua Mashiach para também estar comigo, me guiando. Você pode estar andando no vale, passando pelo vale, mas você não está sozinho no vale. E isso o salmista deixa bem claro. E Yahweh também, por intermédio de Yahweh, está deixando bem claro para você. Se você já está andando no vale, passando pelo vale, mas você não está sozinho, e Yahweh está com você. Ou se você ainda vai passar pela fase do vale, você também não estará sozinho, Yahweh estará com você. E isso tudo faz parte de um propósito. Assim como fez parte de um grande propósito Jó passar pelo vale, o salmista Davi passar pelo vale, os apóstolos passarem pelo vale. Tudo faz parte de um grande propósito, de um grande propósito. Então a gente não pode recuar diante o vale, querer desistir diante o vale, começar a murmurar diante o vale. Não, enfrente o vale, prossiga mesmo no vale. Mas entendendo como o salmista nos deixa bem claro, tô no vale, tô passando pelo vale, mas não tô sozinho no vale. Então, se eu tenho a consciência que não estou sozinho no vale, por que eu vou desviar a rota do vale? Por que eu vou recuar? Por que eu vou olhar para trás? Lógico que não. O maior, o mais precioso estar comigo é o meu Criador Yahweh. E enviou o Yahshua para ser o meu bom pastor e me guiar também na trajetória deste vale, a qual estou passando. Você vê que Jó não recuou do vale, enfrentou todo o vale, até Yahweh devolver tudo para ele novamente. Salmista Davi não recuou do vale, esperou tudo se cumprir na vida dele, e se cumpriu. E foi um vencedor. Os apóstolos também, irmãos, não recuaram do vale, passaram pelo vale e foram vencedores. Só que a nossa geração, ela anda tão fraca espiritualmente que qualquer vale, ela quer desistir. Não aguenta um vale, não aguenta um apertão. Como que quer ser aperfeiçoado dessa maneira? Para sermos aperfeiçoados, iremos passar pelo vale. Porque é assim que vencedores são formados. Para os apóstolos ser vencedores, tiveram que passar pelo vale, tiveram que passar por lutas. A mesma coisa os profetas. Porque eles entendiam que só assim eram gerados vencedores. Que só assim eram gerados guerreiros espirituais. Só assim eram gerados homens fortes. Então, a nossa geração tem que parar de ser essa manteiga que se derrete por qualquer situação de vale. Tem que parar de ser tão frágil e não querer passar pelas lutas. Tem que parar de ser tão frágil e não querer passar pelo aperfeiçoamento. Para ser aperfeiçoado, teremos que passar pelas provas, teremos que passar pelas lutas, teremos que passar pelo vale, assim como os apóstolos passaram, assim como Jó passou, assim como o salmista Davi passou, assim como os profetas passaram. Mas eles entendiam, tudo é um propósito de meu Criador para o meu aperfeiçoamento. Então não vou recuar, não vou desviar meus pés, não irei olhar para trás, não serei uma manteiga derretida que qualquer apertão estou reclamando, que qualquer apertão estou murmurando. Não, vou aguentar.
Porque mesmo passando pelo vale, eu sei quem está comigo. E Ele é poderoso e maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer circunstância. E Ele se chama Yahweh dos Exércitos. E é isso que os apóstolos entendiam e compreendiam. É isso que os profetas entendiam e compreendiam. É isso que o salmista Davi entendia e compreendia. Assim também tem que ser nós. Entender e compreender o porquê das provações e das lutas. E não recuar, e não querer desistir. Louvado seja Yahweh. Então, deixa eu comunicar a você. Você não está sozinho nesta situação. Você não está sozinho nesse vale. Você não está sozinho nesta prova. Yahushua estar contigo. Grave isto. Yahushua estar contigo nesta prova, estar contigo neste vale. E é no deserto que os vencedores são formados. É no deserto que os vencedores são formados. É no deserto que os vencedores são aperfeiçoados e se tornam aptos para herdar o reino dos céus. Então, entenda o poder desta palavra, entenda tudo que está inserido no Salmo 23, que é extraordinário, a qual ninguém nunca tinha te mostrado o verdadeiro entendimento do Salmo 23, porque não basta ler por ler, tem que ler e ter uma intimidade profunda com o Yahweh e com o Yahushua para poder entender e extrair do Salmo 23 toda essa profundeza que nós aqui juntos extraímos. Que nós aqui juntos, em união, extraímos por intermédio de Yahushua e recebemos tamanho tesouro através desta palavra, para que entendemos e compreendemos como que é que vencedores devem agir. Entender e compreender que como é que os vencedores são formados. E o Salmos 23 nos deixou bem claro como é que os vencedores são formados e aperfeiçoados. Então, fique com este tesouro, com esta palavra profunda a qual Yahushua te entregou, e não permita que ninguém tire esse alimento a qual você recebeu. Guarde ele, fixe ele na sua mente e no seu espírito, porque estamos neste grande propósito a qual Yahushua determinou sobre nossas vidas, que é ser aperfeiçoados para ser aprovados e estar aptos para entrar no reino dos céus. Louvado seja Yahushua. Fiquem todos na companhia do Salvador Yahushua, e que as mãos potentes e poderosas de Yahushua continue levantadas e erguidas sobre as nossas cabeças. Um grande abraço aos meus irmãos, às minhas irmãs, a todas as vidas que sempre estão aqui unidos, primeiramente com o Yahushua e com o Yahushua, segundo comigo aqui. Então, um forte abraço, que Yahushua Mashiach abençoe cada um de vocês, firmes, e estamos aqui sempre juntos, nos fortalecendo cada dia mais por intermédio de Yahushua Mashiach e da palavra que está contida nas Escrituras de Yahweh dos Exércitos.